história. Eu acho que, eu não sei se foi todo mundo que teve a oportunidade, né? A gente participou, né, do Disparo, acho que foi em setembro ou outubro do ano passado, né? Então a gente está voltando aqui para trocar uma ideia com vocês. Mudou muita coisa, né, de lá para cá, por incrível que pareça, né? Acho que o Disparo foi em setembro ou em outubro, né, do ano passado. A gente está em abril de 2021 e aconteceu coisa pra caramba aqui. Então, eu vou trazer um pouco da história aqui, principalmente dentro do time comercial aqui da Exame, né? E aí, cara, deixo super aberto para a gente tirar dúvidas e a gente bater um papo mesmo. Me apresentando, eu sou o Henrique, né? Hoje eu estou na Exame, tô chegando no meu primeiro ano de Exame aí, né? Eu lidero todos os times de vendas ali, né? Então, todas as iniciativas de vendas da Exame, mais todas as iniciativas de operações, né? Então, dentro de operações, a gente tem Customer Experience, e aí a gente está começando a montar uma célula de Client Success agora, e a gente também, dentro de vendas, está olhando para o... A gente começou no B2C, né? Olhando a estratégia B2C, e agora a gente está migrando para uma estratégia B2B também, né? Então, eu vou compartilhar material com vocês, e aí, galera, dúvidas podem ir mandando no chat aí, não sei qual é o melhor formato de tocar aqui. Vou compartilhar o material com vocês aí. Tá dando para ver já o material? Já carregou aqui, Henrique. Legal. Relembrando um pouco da história da Exame, né? A Exame é uma empresa de 53 anos. Ela nasceu dentro da editora Abril, né? E em 2019, na virada de 2019 para 2020, a empresa foi comprada pelo BTG Pactual, né? Numa visão super estratégica do BTG de usar a marca, né, e o legado histórico dos últimos 53 anos, né, de Exame, para reestruturar não só o branding da marca, mas como seu principal objetivo, seus pilares de negócio, né? Então, esse movimento foi um movimento super estratégico. Com a chegada do banco, tiveram algumas coisas que beneficiaram, né, de uma forma absurda aí a Exame, principalmente a parte de inovação e tecnologia, né? Então, e a leitura estratégica da empresa mesmo, né? Na época de Editora Abril, seu único touchpoint com a Exame seria, né, através do consumo da revista física, e óbvio que, né, com o decorrer dos anos, esse business foi morrendo, né? Então, hoje em dia, é raro você pegar pessoas, apesar que existe ainda, e é um caso muito, muito curioso, né? Pelo fato de a gente ser uma empresa de muitos anos, né? Ter uma trajetória muito, muito longa, a gente tem diferentes públicos, né? Diferentes perfis dentro da nossa base. Então, a gente tem desde aquele cara que assina Exame desde 1970, e tem gente que manda ticket para atendimento através de telegrama, pra vocês terem uma ideia, querendo, sei lá, né, pedindo alguma coisa ou reportando algum problema. Mas com essa digitalização, com a chegada do BTG Pactual, a gente focou muito no digital, né? Então, óbvio, né, a gente está, cara, grande parte da população brasileira está trancada em casa há um ano, né? Deu um ano de pandemia já, e a gente não podia, né, focar em outra coisa que não fosse a jornada digital, né? E essa jornada, ela se dá através de 4 pilares, né? Então, só voltando um pouquinho, aqui mostra um pouco do tamanho que é a Exame hoje, né? E a chegada do BTG potencializou muito isso aqui, né? Então, a gente tem mídias muito robustas, né? O YouTube, a gente está com uma estratégia bem agressiva para rampar, mas a gente tem, cara, um topo de funil enorme, principalmente no site. A gente tem 29 milhões de pessoas passando pelo nosso site todos os meses, querendo consumir conteúdo, né? Então, a gente também é muito, muito animado de dizer que a gente foi o primeiro veículo brasileiro a liberar o paywall, né? O paywall é aquela janelinha chata quando você está mexendo no Globo, na UOL, Exame, qualquer mídia digital. Puta, você já leu todas as matérias do mês. Se quiser continuar, clique aqui para assinar. A gente liberou no meio da pandemia e a gente explodiu, né,
de usuários ali. A gente bateu 65 milhões de pessoas passando no site em abril do ano passado. Mas só para, antes a gente falar um pouco, né, sobre o que a gente veio aqui contar, que é um pouco da estruturação do nosso time comercial e as métricas que a gente acompanha aqui no nosso dia a dia, né, para garantir uma rotina bem fluida do nosso lado. A Exame, né, como eu comentei, ela nasceu um business de editorial, né, e a gente basicamente reformulou e migrou esse business para uma jornada 100% digital. A gente ainda tem, obviamente, a publicação física, ela simplesmente virou de quinzenal para mensal, e a gente também mudou um pouco da estratégia de conteúdo que a gente divulga ali dentro, propositalmente. Por quê, né? A gente estruturou esses 3 novos pilares de produto, e o Exame Experience acaba circulando todos eles, mas tudo se conversa. Então, como que está funcionando o conteúdo mensal? A gente pega um tema um pouco mais quente, que não necessariamente dure 15 dias até o próximo lançamento, né? Ou antigamente até o próximo lançamento. E agora a gente está trabalhando, cara, nichos, segmentos, indústrias, mercados, justamente para essa publicação perdurar ao longo do ano, né? Então, quando você pegar uma revista da Exame, né, dessa reformulação de 2021 que a gente fez agora, e abrir ela em dezembro de 2021, uma revista que foi publicada em fevereiro, por exemplo, você vai conseguir consumir e absorver na mesma profundidade do que uma pessoa que consumiu lá quando ela foi publicada. E a gente está abordando temas que estão plugados literalmente em todos os outros pilares de produto que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, a gente está lançando agora em abril conteúdo sobre uma revista, uma publicação sobre ESG, né? Que é toda aquela agenda de sustentabilidade que as empresas estão falando. A gente vai lançar um evento sobre ESG, a gente acabou de lançar um curso de ESG, a gente acabou de lançar uma assinatura de ESG, né? Então, o cara vai consumir um conteúdo na Exame, mas ele pode continuar se desenvolvendo com aquele mesmo conteúdo em todas as nossas plataformas, né? Então, resumidamente, a Exame Academy, né? Ele é o nosso braço de educação. A gente está hoje com 50 cursos na plataforma. Nosso objetivo é até o final do ano terminar com mais de 150 cursos livres, e a gente acabou de lançar as nossas 3 primeiras trilhas de MBA, né? Então, a gente quer dar um foco muito grande em educação esse ano, né? E a gente fechou parcerias, a gente está lançando nossos primeiros programas de MBA. A Exame Research está até desatualizado aqui, eu vou atualizar antes de mandar para a rede. Virou Exame Invest Pro. Então, a gente, né, fez esse rebranding da Exame Research, mas é uma plataforma de assinatura que apoia a população brasileira a tomar decisão em cima de investimento, né? Então, eu, Henrique, tenho uma carteira de 10 ações. Porra, devo vender, devo comprar? Qual o momento adequado de mexer nessa carteira? Por qual motivo eu deveria investir em novas empresas, né? Então, a gente tem um time que cobre todas as classes de ativo do mercado, basicamente, para trazer conteúdo live aqui para a população brasileira. E a Exame Invest, ela é basicamente um braço editorial, né, da Exame, só que com foco em investimento, né? Na Exame.com, hoje, quando você entra lá, a gente hoje tem, se eu não me engano, umas 12 editorias, e a pessoa pode consumir, cara, conteúdo sobre saúde, conteúdo sobre acompanhamento, né, como está a vacina, o que está acontecendo no mercado global, o que está acontecendo. A gente tem até uma linha casual, cara, o que vai fazer uma análise do Oscar, por exemplo. Então, a gente tem um público que, 30 milhões de pessoas, a gente não pode querer tomar, né, de pressuposto aqui que as 30 milhões de pessoas vão consumir o mesmo conteúdo. Mas, como a gente tem essa relação agora com o BTG Pactual, óbvio que a gente vai querer colocar, né, um pezinho a mais dentro do mundo de investimento. Então, a gente criou esse chapéu chamado Exame Invest, que está virando basicamente uma Bloomberg, né, um terminal Bloomberg ali que é muito conhecido para quem opera na bolsa. Só que o Bloomberg é muito técnico, assim, você operar um terminal Bloomberg hoje, além de ter um custo altamente, absurdamente alto, né? Então, acho que hoje um terminal Bloomberg custa, sei lá, acho que $2.000 por mês, alguma coisa assim, um negócio absurdo.
A gente falou assim, cara, por que não criar uma versão Bloomberg mais simplista, mas que de alguma forma impacte o usuário positivamente e não gere tanto custo monetário para ele, né? Então a gente criou a Exame Invest, que traz basicamente todos os fatos relevantes de mercado incorporados dentro de uma única plataforma, e esse carinha aqui, né, a Exame Research, entrou para debaixo do chapéu da Exame Invest. Então foi um movimento bem interessante. Dito isso, eu vou contar um pouco sobre como a gente está estruturado como time comercial, né? Então, eu contei uma historinha aqui de como que a gente desenhou tudo isso, e eu acho que o mais interessante é que tudo nasceu em junho do ano passado. Então, todas as coisas que a gente está trazendo aqui são cases reais mesmo, que a gente está passando, inclusive por agora, assim, mas foi tudo que a gente estruturou desde o começo, desde a metade do ano passado, perdão. Eu convidei também para participar comigo o Rodrigo Leira, não sei se ele está aqui, a gente está chegando perto do fechamento de mês, está uma loucura, a gente está alinhando um monte de coisa. Ele falou que se ele não conseguir, se ele não estiver aqui agora, ele ainda entra para dar um alô para vocês, contar um pouco. O Rodrigo, ele é nosso analista de planejamento comercial, né? Então ele tem um papel importante em todo esse, né, em toda essa temática de métrica aqui. Então eu convidei ele para contar um pouco também de como ele está enxergando, né, essa evolução nossa diária. E ele também, já passou por, né, várias empresas ao longo dos últimos anos fazendo planejamento comercial também. Então ele passou pela Empíricos, né, que tem um business muito parecido com o nosso, passou pela Invest, passou por outras empresas. Eu também, né, complementando um pouco da minha apresentação, eu trabalhei com planejamento comercial minha vida inteira, basicamente, né? Meu primeiro estágio lá em, sei lá quanto, eu entrei fazendo planejamento comercial de produto financeiro, em banco, mercado financeiro. Depois eu fui para tecnologia, né? Trabalhei no iFood 3 anos e pouco, fazendo planejamento comercial lá também. E saí do iFood e vim tocar o comercial mesmo, né? Os times comerciais, né? Então, também posso, se vocês tiverem interesse, posso compartilhar algumas histórias aí dessa jornada em planejamento comercial lá no passado. Contando um pouco sobre os nossos pilares, na verdade, é engraçado até de falar isso, porque a Exame, obviamente, né, por ser um veículo de mídia, a gente tinha já, né, nasceu dentro da Exame um time de publicidade, né? Então é um time que é comercial também, mas o foco deles é basicamente vender espaço na Exame, né, para empresas, né? Então veicular mídia publicitária dentro dos canais da Exame, né? Então principalmente pelo fato, né, da Exame ter 30 milhões de pessoas passando pelo site, cara, tem um chamariz enorme para as empresas, né, colocarem suas marcas ali dentro das nossas plataformas, porque tem um awareness absurdo. E aí, quando eu entrei na Exame, né, a gente falava muito de, cara, como a gente cresce a base, como que a gente cresce a base, como que a gente cresce a base. Né? Principalmente pelo fato daqueles produtos novos lá de cima, eles estavam nascendo na época que eu entrei, né? E aí, assim, eu tive, né, um insight de falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, por que a gente não traz um estagiário para ajudar a gente a responder algumas coisas, né? Então, conversar um pouco com a base que já tinha, né, já existia na época, era uma base pequena na ocasião, mas a gente começar a trabalhar uma célula de Customer Success, né? Então, não necessariamente vendas, mas pegar a galera que já estava no Exame, a gente tentar fazer um upsell em cima, né? Então, vender um outro produto do mesmo pilar para o cara, ou fazer um cross-sell, né? Então, o cara que consome um curso, a gente vender uma assinatura de editorial ou vender uma assinatura de research. Né? A gente montou a célula de B2C, né, nesse intuito, e essa célula ela se transformou numa célula puramente comercial do dia para a noite, assim. Então, a primeira pessoa que entrou, ela realmente veio com... A gente começou a adotar uma estratégia de inbound muito forte, que eu vou detalhar um pouco mais lá embaixo, e a gente começou a ver que a venda feita por uma pessoa de Inside Sales era muito mais consultiva e o lead vinha com uma qualidade tão boa para dentro da base que a gente falou assim, cara, vamos fazer esse time rampar, a gente precisa ter mais gente no time. Então, vocês terem uma ideia
da velocidade de crescimento. A gente essa vendedora começou com a gente em junho do ano passado. Hoje a gente tem 17 vendedores no time, né? Então, essa estratégia B2C, a gente basicamente vende os produtos exame para os usuários finais. E em novembro, dezembro do ano passado, nasceram, né, as células de B2B e B2B2C, né? Mas no final das contas, tudo dentro de um grande chapéu de B2B, né? Então, o B2B, a gente acabou focando mais, né, no mundo corporativo e agente autônomo, mas como uma venda direta para a empresa, né? Então, eu sentar com o RH da empresa e eu negociar um contrato com os caras, e aí dentro desse modelo também existem diferentes caminhos para a gente conseguir concluir uma venda, que é, cara, beleza, empresa, você quer estender produtos de exame para os seus funcionários, você quer subsidiar para todo mundo, ou você quer subsidiar parcialmente e aí o seu funcionário arca com o resto, né? É muito comum em empresa hoje você ter o Gympass como um modelo de negócio. Cara, a empresa paga para o Gympass R$ 20, 20, R$ 30 para disponibilizar o benefício de Gympass para todo mundo, e o funcionário, por livre e espontânea vontade, vai comprar o Gympass lá depois e abater da própria folha, né? Do próprio holerite de pagamento. A gente falou assim, cara, se funciona com o Gympass, por que não funcionaria com a Exame? Então, a gente começou a pilotar isso aqui, né? E o B2B2C, qual que é a diferença aqui de um para o outro? Não necessariamente a empresa, né, em todas as negociações que a gente faz, a empresa tem budget, tem orçamento para assumir 100% do custo, ou mesmo parcialmente, assim. Então, a gente está em pandemia, cara, qualquer R$ 1 a mais na linha de despesa ali das empresas, as empresas estão revisando, assim. Então, a gente fala com muita empresa que fala assim, cara, eu acho a Exame, cara, uma empresa fantástica, eu acho que tem muito sentido os produtos que estão vendendo, mas, cara, eu não tenho budget para assumir o produto de vocês para minha base. Então, assim, tá bom, então abre o espaço de vocês e a gente bate um papo sobre educação financeira, sobre investimentos, e depois a gente tenta converter o funcionário direto, né, sem passar pela empresa, mas, obviamente, a empresa apoiando a gente em comunicação corporativa, para formatar isso, né? E aqui a gente também tem um braço muito forte, né, de parcerias estratégicas. Então, hoje é muito comum você ver, sei lá, um exemplo até que remete ao mundo universitário. Porra, a gente fechou uma parceria com a Estácio para a gente divulgar exame dentro do clube do aluno Estácio, dando uma condição super atrativa para os alunos da Estácio pegarem um cupom por dentro da plataforma. E a Estácio está ajudando a gente a divulgar isso, a comunicar isso, fazendo disparo, marketing, né, divulgando em mídia, né? Então, esse é um exemplo de B2B2C aqui. A Estácio não está fazendo nada, não está arcando com nada, está só né, avançando a base deles para a gente vender exame. Então, antes da gente falar de métrica, a gente tem que falar muito de estratégia, né? Então, quando a gente montou os times, né, que começaram há muito pouco tempo a atuar, cara, no comercial é meio que até, não sei, meio que ficar falando, né, chovendo no molhado, falar que tem dois caminhos aqui, né, que é o outbound e o inbound, e a gente falou assim, cara, vamos implementar o outbound, a estratégia outbound e inbound nos dois pilares, né, no pilar B2B e no pilar B2C. Né? Contando um pouco sobre o B2B, por que é importante antes da gente falar de métrica? Porque, né, a gente está vendendo um produto que ele é nichado. Então, a gente precisa se planejar antes de sair vendendo a rodo e sair e falar assim, cara, vou passar na borracharia aqui da rua de casa vendendo exame. Cara, não vai ter fit, entendeu? Então, antes da gente falar assim, cara, beleza, vamos sair, colocar um time de 10 vendedores na rua para sair prospectando todo mundo. Cara, a gente sentou dentro de uma sala, pegou uma lousa, a gente começou a olhar um pouco para dentro de casa, né? Falei assim, puta, qual que é o produto que eu tenho na mesa? Beleza, esse produto tem fit com o quê? Tem fit com que tipo de empresa? E aí a gente começou a chegar num desenho um pouco mais claro na nossa cabeça da onde começar esse ataque, né? Então a gente falou assim, o nosso produto não é barato, então a gente tem que atacar empresas que tenham verba, que tenham um budget para a gente, que assumam também, né, isso. Né? Obviamente, para a gente é melhor a empresa assumir o B2B, porque a receita entra na largada para a gente,
do que a empresa entrar como B2B2C, né? Eu não consigo garantir que o funcionário vai comprar ali, né, por N motivos, né? Então, mesmo com comunicação interna, o esforço de a gente converter aqui, né, o usuário é muito maior. Aqui eu já garanto receita para dentro de casa e o usuário ele vai entrar, cara, com base no ritmo que a empresa quer dar. Então, a gente falou assim, cara, vamos atacar os unicórnios, pra vocês terem uma ideia, tipo, unicórnio, cara, a galera, porra, mais de 1 bi de valuation aí, muita gente com investidor parrudo por trás. Os unicórnios são empresas novas que estão investindo em qualidade dos funcionários. Eu mesmo vim do iFood. Cara, o iFood, quando você entra no escritório de lá, você, cara, encontra geladeira de cerveja a semana inteira, você encontra mesa de ping-pong, PlayStation, café da manhã todo dia, café da tarde todo dia. Então, assim, o ambiente parece um clube, assim, é um negócio surreal. A galera não quer ir embora do iFood, a galera quer ficar lá. Então, todo dia eu chegava lá 8 da manhã, embora 11 da noite tinha gente lá. Né? Então, a gente falou assim, cara, as empresas, os unicórnios estão prezando por qualidade, gente. Vamos focar em atacar esse negócio aqui. Mercado financeiro, óbvio, né? A gente vende produto, né, que trata sobre essa abordagem. Vamos vender isso para as empresas. Outra parte que é super importante aqui, cara, para o outbound é o networking. Né? A gente falou assim, eu trabalhei na empresa 1, 2, 3, 4, conheço mais algumas pessoas que trabalharam em mais 20 empresas diferentes. Então, o networking conta muito aqui, né? E grande parte dos contratos que a gente fechou so far esse ano vieram de networking, né? De empresas que a gente já conhecia. Eu, né, pelo fato de ter sido comercial, já tinha vendido outros produtos, né, com o chapéu de outras empresas. E aí, isso é uma parte super importante. E a gente falou assim, cara, a gente também não precisa ter um esforço enorme na outbound, né? Que, obviamente, né, o esforço para converter é muito maior. Cara, se a gente tem um outbound meio que quente já na nossa mão, que é o próprio ecossistema de empresas investidas pelo BTG. Né? Então, a gente falou assim, cara, vamos juntar com o RH do banco, que olha para todas as empresas. Falou assim, RH, vocês conseguem me plugar em todas as empresas do grupo? Cara, a menina clicou no enviar, eu já tinha, 30 reuniões marcadas para as próximas 2 semanas. Assim. Então, foi um negócio surreal. E o inbound, sem dúvida nenhuma, para a gente é o caminho mais fácil de converter, porque a empresa já vem, né, interessada minimamente naquele tema que você, né, quer, né, abordar com ela. E a gente está começando agora a nossa primeira campanha de inbound para o B2B, obviamente através de uma ferramenta pouco conhecida chamada LinkedIn. Não tem como. LinkedIn é onde a gente fala do corporativo, onde a gente fala sobre empresas, sobre negócio, sobre mercado. Então, a gente está através de um evento catalisador, né? Então, a gente usa muita live, muito webinar, muito evento para capturar lead, para a gente converter em algum produto de exame lá na frente. E aqui, a estratégia para o B2C, mesma coisa, cara. Só que, obviamente, os canais foram outros, né? Como a gente quer usuário final aqui no B2C, cara, no outbound a gente focou em grupo de Telegram de investimento. A gente tem grupo de investimento aqui que tem mais de 70, 100 mil pessoas ali dentro. Tanto é que a gente tomou ban em um monte de grupo, porque vários desses grupos têm regra. O próprio Telegram tem uma política interna ali muito forte. Né? Então, mas a gente falou assim, cara, a gente espremeu o máximo no inbound aqui, né? No começo da operação, no meio do ano passado. Cara, acabou o inbound, vamos para o outbound. Então, a gente foi aqui para grupo de Telegram, mídia social, né? Então, cara, a Exame tem 4 milhões de pessoas no Facebook. Vamos fazer um post sobre investimento, pegar as pessoas que comentaram naquele post, vamos vender algum curso de investimento, ou, sei lá, né, pegar posts e cursos correlacionados àqueles posts para vender e chegar num ponto, né, num ponto comum. E o networking de novo, assim, a gente fala para a galera do time que até, cara, familiar é lead, cara, assim, e isso é impressionante o quanto gera de né, volume de novas pessoas entrando, cara. A gente tem hoje na Exame 300 funcionários. Cara, se cada um dos funcionários, por exemplo, para um produto, ou agora a gente está com uma frente de abertura de conta lá para o banco, fala assim, galera, pega um grupo de família, um exemplo, um jantar de família, pessoal, vamos abrir conta do BTG, não sei o que. Cara, esse potencial, se multiplica por 3, cara. A gente usa muito networking aqui também. E inbound, essa parte é super relevante.
que, cara, são as campanhas de captação, né? Então, marketing aqui para o B2C, o B2C não anda sem o marketing, né? Então, lá atrás, quando acabou o nosso inbound, que a gente usou o inbound 100% dentro de Telegram, a gente falou assim, cara, ferrou, o marketing não está preparado para ajudar a gente. A gente começou a ir para o outbound, a nossa conversão diminuiu muito. A gente falou assim, cara, vamos trazer o marketing para dentro da mesa de novo e falar assim, cara, marketing, eu preciso de X leads para trabalhar e X leads para conseguir converter X produtos, né? Então, marketing tem uma peça super importante aqui, né? Então, é um ator importante. E, né, como eu comentei, né, cara, a gente pode definir, e a gente definiu atacar por essas duas maneiras, os canais, né, dentro desses pilares, né? Então, aqui no canal direto, basicamente é o nosso time próprio de vendas, né, atacando no outbound ou no inbound, e os canais indiretos que, cara, a gente ganha muito volume, muita escala aqui, mas a gente também precisa de uma pessoa olhando ali para fomentar o negócio. Então, por exemplo, o Clube Estácio, que eu comentei para vocês, eles, acho que, se eu não me engano, entraram esse ano, ou tinham, até o final do ano passado, 300 mil beneficiários desse clube aí, né? Então, porra, como que a gente bola uma estratégia para indiretamente a gente converter X% desse público? E para o B2C a mesma coisa, né? Então, a gente tem um time próprio de executivos e o canal indireto é o próprio marketing, né? Então, o marketing ele já converte muita coisa e no meio do caminho, esse time, na minha visão, ele vai virar um time que vai fazer puramente upsell aqui, né? Então, o time de marketing vai ter o esforço para converter e a gente vai focar só em aumentar, né, o LTV desse cara com a gente. Então, começando, né, a falar sobre métrica especificamente, a gente olha principalmente aqui, né, para os canais indiretos B2C, o CAC, né? Então, porra, quanto custa trazer aquele cliente para dentro de casa e quanto tempo aquele cliente fica comigo versus o quanto ele trouxe de dinheiro para mim, né? Então, cara, se eu gasto R$ 1.000 para trazer um cliente e ele comprou um produto de R$ 500, mas ele saiu no primeiro mês de relacionamento com a Exame, eu me lasquei. Mas se ele entrou com R$ 500, né? Pô, gastei 1.000 para fazer a aquisição dele. Ele entrou com cupom de desconto, entrou com 500, mas ele ficou um ano e no final desse um ano eu consegui fazer um upsell dele num plano de 500 para um plano de R$ 5.000. Cara, eu dei uma porrada maravilhosa aqui. Então, a gente olha muito para cá aquele TV, principalmente o time de marketing aqui. E aqui, obviamente, né, a gente tem que olhar para CAC, né, para B2B também, mas como a gente está montando um time de outbound agora, a gente nem está olhando para isso ainda. A gente fez, como eu comentei, né, a gente juntou o esforço de toda a empresa ali, né, de toda a estrutura, principalmente em cima de networking, para converter os primeiros contratos. Né? Então, outro ponto super importante é o planejamento disso tudo. Né? Então, e aí a gente está falando de business plan mesmo, né? O que é isso aqui, né? Porra, a gente está falando, vamos atacar unicórnio, vamos atacar nicho de mercado financeiro no outbound e vamos fazer uma campanha de captação de lead para B2B no inbound. Cara, quando a gente começou todo esse planejamento, a gente estava sendo sempre embasado por número, né? Então, como a gente não tinha histórico, a gente não tinha para trás, a gente começou a supor estimativa mesmo. Então, falou assim, cara, beleza. No outbound, vamos supor uma conversão de 5%, porque o esforço, né, de prospecção é maior. A gente vai atacar muita empresa que não está esperando o nosso contato, então a gente vai converter menos e tudo mais. O inbound, a gente já pode supor que nossa conversão vai ser de 5% para 20%, 25%, porque, cara, ele já vai vir através de uma captação, vai chegar um pouco mais esquentado na gente, a gente vai basicamente tirar pedido aqui e vamos empurrar o cara para dentro. Numa dessa, né, quando a gente começou o B2B principalmente, a gente fez uma projeção antes de começar a atacar os clientes, que no final do ano dava, sei lá, um valor de X milhões de faturamento no primeiro ano. Aí eu levei para o meu CFO
Ele olhou pro planejamento e falou assim, cara, você tem certeza que vai trazer tudo isso mesmo no primeiro ano? Eu falei assim, cara, por quê? Ele falou assim, pô, porque o resultado que vocês estão colocando no primeiro ano é o resultado que o time de publicidade já traz trabalhando juntos há 5. Aí a gente falou assim, porra, caralho, entendi. Então, essa parte do business plan, apesar de, no começo, né, ser grande parte assumption, né, tipo, se a gente assume muita coisa aqui para montar um business plan, esse business plan, no final das contas, depois ele pode ser ajustado no meio do caminho, né, e a gente, tá vendo, tem uma quebrinha aqui de quarter, né, a gente costuma revisar esse business plan todos os quartos para ver, puta, cara, a gente estimou muito mais do que a gente está conseguindo trazer, ou a gente está superestimando, né? Na verdade, é o contrário, a gente projetou um número muito mais conservador do que realmente está vindo, né? E isso acaba te dando um norte muito grande, né? Tipo, puta, tô no caminho certo, não tô... se eu projetei 10 milhões para o final do ano, eu tô em junho, eu tô com R$ 1 milhão só de faturamento, cara, onde eu tô errando, né? Qual que é o pilar do planejamento lá de cima que deu errado? É o outbound B2B? É o inbound B2C? E aí, cara, vira tipo um PDCA puro, né? Que você começa a revisitar sempre o business plan. Assim, puta, cara, ó, eu tinha planejado trazer R$ 1 milhão, eu trouxe R$ 3 milhões. Caralho, animal, será que a gente pode ser mais otimista daqui para frente? Ou fui muito pessimista, na verdade fui muito otimista e a gente trouxe um resultado menor? Será que é melhor a gente ser um pouco mais pessimista e também não prometer um negócio para a empresa que você não vai trazer? E aí, dentro desse business plan, a gente trabalha com um monte de métrica aqui, né? Para, no final das contas, a gente falar assim, cara, a nossa receita, a gente já está olhando aqui no primeiro ano muito para faturamento, está olhando um pouco para receita. Acho que essa parte é importante também, né? Tipo, definir qual que é o KPI mãe que vai, né, espelhar todo esse período. Mas a gente acabou olhando também um pouco, né, de todo o histórico, né? Então, tipo, puta, quantos clientes eu vou trabalhar, desses clientes, quantos eu vou converter, se eu estou falando de um cliente B2B, sei lá, um Itaú da vida, quantas assinaturas são, né? Quantos usuários são? Eu estou vendendo para uma empresa, mas isso se transforma em 90 mil usuários. Eu vou ter um churn disso? Quanto vai entrar, né? Ou, na verdade, quanto vai sair ao longo do caminho, né? Ao longo desse ano de clientes na minha base? Né? Então, isso também é uma métrica super relevante para a gente, porque, né, se o churn estiver furado, é um balde, né? A gente fala muito do balde. Se o balde estiver furado, a gente tem que ou tapar esse buraco, né, para o que estiver entrando não parar de vazar lá embaixo, ou se o balde estiver muito furado para baixo, você tem que aumentar o volume de água entrando lá em cima. Né? E aí a gente fala muito disso, né, de assinaturas net, que é o que entra menos o que sai para a gente. Se sai mais do que entra, e a minha base está caindo, que está acontecendo isso com outro produto nosso aqui, é preocupante. A gente precisa, né, ver onde está errado a nossa estratégia. E, obviamente, a gente sempre vai bolar um plano de ação aqui para esse net ser positivo. Quando a gente fala de B2B, né, a gente sempre fala de segmentação também, né? Por quê, cara? Né, isso da perspectiva de exame. A gente tem um time muito enxuto, né? E aí eu fico pensando pelo esforço que a pessoa vai ter versus o cliente, o tamanho do cliente que ela vai trazer. Então, quando a gente começou o canal, a gente vinha muito cliente pequeno na nossa mão, e o esforço operacional de trazer o cara para dentro era enorme, assim. A gente falou assim, cara, não vale a pena o gastar o tempo que a gente gasta para trazer um cliente que vai trazer, sei lá, R$ 1.000. Pô, eu tenho que focar o meu esforço comercial, cara, nas contas estratégicas e nas key accounts aqui que vão trazer, tipo, R$ 100.000, R$ 1 milhão. Apesar de o tempo médio de negociação desses clientes serem maior, né, tipo, eu levo mais tempo para trazer, né, um cliente de R$ 1 milhão, obviamente, do que, sei lá, 3 clientes de R$ 1.000, até pelo, né, orçamento, o volume que tem tudo por trás. Mas, cara, tipo, aqui a gente está falando que a gente pode pensar numa forma de otimizar a entrada desse cara, né? Então, ou fazer um self-onboarding desse cara, tipo, porra, sei lá,
monta uma campanha de credenciamento ou de checkout para CNPJ, por exemplo. O cara vai colocar, pô, meu faturamento é de até R$ 10.000. Se for de até R$ 10.000, o cara segue o fluxo por conta própria. Se for acima de R$ 10.000, a gente joga isso com um executivo de conta e esse executivo toca todo o onboarding e fechamento de contrato com ele. A gente não necessariamente precisa guardar o atendimento desse cara comigo, né? Eu posso, tipo, montar, tipo, uma FAQ para ele, autoatendimento, o cara se autologar, mas, porra, quando eu estou falando de um Itaú da vida, é óbvio que eu quero ter o relacionamento dele plugado debaixo de uma pessoa. E com isso aqui, a gente está começando a ver isso agora acontecer, a gente vai começar a transformar tudo isso em portfólio, né? Então, a gente vai ter portfólios de empresas aqui dentro, e aí a nossa missão é sustentar esse portfólio para sempre, e sempre que a gente renovar o contrato de alguma empresa desse portfólio que a gente está montando, a gente vai tentar fazer um upsell. E aí, se o cara trouxe, tipo, R$ 100.000 de faturamento no ano 1, eu, obviamente, vou tentar fazer o cara trazer 200 mil, 300 mil, 400 mil reais nos anos seguintes. E essa métrica é super importante, principalmente para a atuação do time comercial, que é o account load, né? Que é basicamente quantos clientes um executivo consegue dar conta de atender, né? Então, na época que eu estava lá no HSBC, a gente viu que estava com um puta problema aqui, né? Um monte de portfólio de gerente PJ estava perdendo muita rentabilidade, porque o cara tinha 1.000 empresas no portfólio para atender e o cara atendia tipo 20. Ele atendia as empresas que davam lucro, né? As empresas que estavam gerando contrato para ele. Então, aqui tem um dimensionamento importante, que é tipo, pô, quantas empresas cada executivo dá conta de atender, e varia também de negócio para negócio. Aqui, quando a gente está falando de um produto educacional, a gente está estendendo, às vezes, para funcionários, né, para todos os funcionários da empresa, cara, tem empresa aqui que demanda um operacional, depois que entra, enorme, assim. Então, pô, vou colocar 20 empresas de 5.000 funcionários debaixo de uma mesma pessoa, a pessoa vai surtar. E diferente do, por exemplo, da época que eu estava no iFood, meu time comercial, eu conseguia empurrar tranquilamente, tipo, 300, 500 restaurantes debaixo da carteira de cada um, porque a complexidade da atuação em cima do restaurante era muito menor do que a complexidade de atuação em cima desse produto, né? Então, isso conta muito para definir essa métrica de account load aqui. E o account load é revisitável o ano inteiro, né? Então, isso também é super importante para até definir expansão de time e tudo mais, né? Então, quando eu sei que o pipeline de novos clientes está muito forte e o portfólio dos gerentes que estão lá embaixo já está no máximo, cara, ou eu seguro de trazer novo cliente, o que empresa, eu não vou virar para ninguém e falar assim, galera, estou parando aqui porque a gente não tem braço. Ou normalmente acontecem duas coisas. Ou a gente oxigena as carteiras, né? Então, tipo, clientes que são muito maduros, e você sabe que você não precisa gastar muito mais esforço com ele, você deixa o cara de lado, e aí compensa com a entrada de um novo, que você precisa fazer a manutenção e tudo mais, ou traz mais gente, não tem muito fugir por aqui. Essa parte do funil, acho que de todas é a mais importante, assim, porque com isso você consegue descobrir na rotina comercial onde está o teu gap, né? O que está falhando aqui? Eu tenho alguns cases interessantes para mostrar para vocês, né? Esse aqui é um funil real mesmo nosso, do que a gente conseguiu de oportunidade em 2021, né? Então a gente acionou 85 empresas, 65 empresas responderam a gente, então a nossa taxa de contato foi muito alta. Isso está diretamente correlacionado à marca Exame. É uma marca que é uma marca que, assim, cara, você pega os CEOs das empresas, todos leem ou leram em algum momento, né, das suas vidas, então eles sabem o propósito da empresa. Então, isso foi muito bom. Primeira reunião, segunda e terceira reunião, essa parte é super importante, porque tem muitas das empresas que respondem a gente que quando a gente faz a primeira reunião, a empresa fala assim, puta, não é comigo, é com outra área. E aí, para você conseguir a segunda reunião, meu amigo, depende do momento do ano, da empresa, é basicamente impossível você achar.
ou conseguir retomar aqui com a empresa. Então, a gente perde uma galera aqui na hora que a gente aciona uma primeira pessoa e ela migra para outra. E tem muita empresa que demanda mais de uma reunião. A gente colocou até terceira reunião, mas a gente tem empresa que a gente está negociando há 4 meses e a gente já fez mais de 15 reuniões aí, né? Então, assim, normalmente quando rolam segundas e terceiras reuniões, e a gente consegue encontrar a pessoa certa, a gente já consegue ter um acionamento, a gente já consegue acionar do nosso lado, né, propostas comerciais, então a gente já consegue identificar uma oportunidade lá e manda a proposta para as pessoas, mas aí entra sempre aqui no último step do funil, que é o mais difícil, que é o step de fechamento, que a gente lida com diversas coisas, que é, tipo, principalmente a gente hoje, né, no nosso caso, é budget. As empresas estão passando por esse, né, cenário pandêmico, está todo mundo cortando um monte de custo, e a gente acaba se deparando muito com isso. Assim, cara, pô, eu vou frear aqui um pouco o investimento com o produto de vocês, quando passar a pandemia, a gente tiver orçamento, revisitar tudo, a gente volta a falar com vocês. Então, o meio do funil aqui, ele é importante de se guardar, porque esse lead, se o cara na primeira reunião falar assim, cara, não quero, e o que aconteceu com a gente também, o cara falou assim, cara, não acho que tem sentido por X motivos. Cara, e a pessoa minimamente demonstrou interesse, mas não quer tocar naquele momento agora, esse funil ele pode ser revisitado ao longo do ano diversas vezes, né? Então, eu mesmo agora, né, eu tinha conversado com um cliente de dezembro do ano passado, o cara sumiu, ficou desaparecido de dezembro até abril, o cara do nada apareceu em abril, a gente conseguiu converter o cara. Então, o meio de funil, ele a gente nunca despreza o meio do funil, dá para reaproveitar bem. E aqui, o case real mesmo que a gente trouxe, é a importância, né, de olhar e aí volta lá para cima, né, que é a parte do planejamento, né? Puta, definir que eu vou atuar num canal direto e num canal indireto. Cara, como que é o teu funil de canal direto? Como que é o teu funil de canal indireto? Né? Step por step. Por quê? O que a gente começou a perceber num case real? Isso aqui é um funil nosso de venda direta, né? Então a gente está com 15% de conversão. Então a gente teve 45 acionamentos, 32 respondidos, 19 reuniões marcadas, a gente conseguiu fechar com 7 empresas. Já está um pouco desatualizado isso, mas só para dar uma perspectiva para vocês. A gente começou a perceber que um canal indireto, o cara ele tinha uma taxa de resposta, uma taxa de acionamento um pouco menor que a nossa, porque tinha menos braço lá também, mas a taxa de resposta dele, pelo fato de grande parte da rede dele ser networking, era muito grande. Então, cara, maior inclusive que a nossa aqui, né, a taxa de resposta, mas o cara não converteu nada. E aí, o que a gente começou a entender? A gente ficou fazendo reunião toda semana com o cara, a gente começou a perceber que o cara estava vendendo uma outra parada, assim, estava indo com um pitch comercial que, cara, não tinha nada a ver com o que a gente, né, estava vendendo aqui no nosso modelo de venda direta. Então, a gente descobriu uma falha de comunicação mesmo entre o canal direto e o canal indireto. E é normal isso, o canal indireto, como não está, né, de 100% debaixo do teu chapéu, sempre pode dar esse tipo de falha. Então, o funil, cara, a gente acaba olhando toda semana, né? Então, é um negócio que a gente sempre olha, porque é ali que a gente vai encontrar os erros, né? Não os erros, né? Mas as melhorias, né? Então, puta, como que a gente faz para melhorar essa primeira reunião, para esse índice de reunião aqui, de primeira reunião aumentar? Como a gente faz para diminuir, né, esses outros steps aqui, né, de segunda, terceira, quarta, quinta reunião? Então, também vira de novo um PDCA. A gente sempre acaba voltando para dentro do ciclo. Então, de B2B é isso. Indo para o B2C aqui, né, a gente, como eu comentei, né, a gente foca muito no inbound. Quase 90% do nosso acionamento é inbound. A gente ainda aciona muita gente no outbound. Mas a gente, né, como eu comentei, né, cara, para a gente fomentar essa base de inbound, a gente usa o marketing. E o marketing, majoritariamente, usa campanhas de captação de lead para jogar na nossa mão depois. E essas campanhas, elas podem ser, na verdade, são inúmeras, né? Normalmente a gente usa a campanha muito também para direcionar o que a gente vai vender lá na frente. Então, porra, se a gente está fazendo uma campanha de captação para MBA, eu não vou usar essa base para vender, sei lá,
um produto que não tem nada a ver com isso, né? Então, a gente usa muito o inbound para isso, né? Para definir qual base vai ter qual necessidade, qual finalidade. E eu trouxe um exemplo real aqui, né? Eu tampei aqui porque senão fica muito nome, mas só para dar uma dimensão para vocês, essas aqui foram todas as bases que a gente trabalhou nos últimos meses e mostrando que cada base que a gente trabalhava tinha uma finalidade específica. Então, algumas a gente consegue aproveitar para os dois produtos, que são bases um pouco mais genéricas. Então, a gente não foi tão genérico na hora de captar, não foi tão específico na hora de captar o lead. A gente fez alguma live um pouco mais, um conteúdo um pouco mais macro, e a gente tenta vender tudo. Mas, óbvio, né, que quando a gente começa a montar campanhas um pouco mais específicas, um pouco mais direcionadas, eu preciso vender um produto mais assertivo, senão eu vou queimar lead. Né? Então tem isso. E, cara, para o B2C, assim como, né, o B2B lá em cima, a gente olha muito também. O funil ele é bem menor, né? Obviamente. O funil é basicamente 3 steps. Então, o lead, taxa de resposta e conversão. Né? Então, com isso, a gente já consegue dimensionar muito se aquele lead é quente ou não para a gente trabalhar. E a gente, não tem que... não dá para a gente não olhar, principalmente com um time de 17 pessoas, para, cara, resultado, performance. Por que esses 3 dias aqui tiveram picos de resultado, né, mediante aos outros dias? Cara, qual que é o vendedor que está no topo, né, no topo da planilha, né, o cara que mais vende produto? Como que a gente pode replicar o resultado daquele cara para baixo, né? Ou como a gente potencializa ainda mais o resultado daquele top performer, né? A gente também, né, como eu comentei, a gente acompanha muito as bases para ver se essas bases elas são bases quentes, bases boas para a gente trabalhar. E a gente semanalmente senta com o marketing e fala assim: marketing, a base 1, 2, 3, 4 tá muito ruim, cara, a gente não está conseguindo vender porcaria nenhuma com isso. A base 5, 6, 7, 8 foram muito boas. Então a gente também tem muito fórum interno para acompanhar a performance desses produtos. Então, cara, a gente olha muito para performance e para o B2C também, inclusive para fins de remuneração. A gente também acaba olhando um pouco da safra do que o cara colocou para dentro para frente, até porque assim, eu remunero o cara pelo que ele traz. Se o cara trouxe um cliente que cancelou um mês depois, eu devo pagar, remunerar esse cara? Ele de fato fez uma venda boa? Então a gente também sempre acaba, independente do segmento, né, B2B ou B2C, olhando tipo para o que entrou, né, para o que entrou dentro da base, e se a gente está conseguindo fazer a manutenção dessa base de forma, né, saudável. E outra parte super importante aqui, que é, cara, como que a gente faz gestão desse troço todo aqui, né? Então, para performance, né, a gente, óbvio, né, a gente está numa fase já bem mais madura, a gente tem um time de dados grande aqui do nosso lado, então a gente está internalizando todos os dashboards em Metabase, cara. Então, Metabase, você, cara, já consegue jogar, né, todas as suas bases em nuvem, programar tudo, deixar tudo em nuvem ali e montar alguns dashboards bem dinâmicos, alguns até em tempo real aqui para acompanhar a performance do time. Aqui, para o time comercial, a gente não usa ainda, né? A gente não usa, mas lá no iFood a gente usava muito, né? Então, conseguia saber em tempo real, você aperta um F5, ele já atualiza, né, tipo, daquele momento para trás, né, o que está acontecendo. E a gente conseguia saber, cara, a gente pegou vários bugs, assim, tipo, puta, que a tela de cadastro do vendedor estava fora do ar, né? Então a gente acabava descobrindo muito bug. E, cara, algumas outras plataformas que são meio que implícitas aqui, até meio que dado falar sobre isso, né? Pô, o G Suite a gente, né, usa muito os dashboards em Google Sheet, porque a gente consegue atualizar de forma mais fácil, todo mundo consumindo aquela mesma planilha online ali, né, ao mesmo tempo. E o Office, né, puta, natural, cara, a gente ainda ter que extrair uma base aqui do Metabase, que tem 1 bilhão de linhas, trabalhar no Excel,
para depois, sei lá, dimensionar num report, né, num report mais enxuto. Cara, se tem uma ferramenta mais importante de todas para medir performance, é o Slack. Não necessariamente em KPI, mas na rotina do time, né? Então, a gente tem um grupo com todos os vendedores dentro do grupo e a gente está, cara, 24 horas por dia acompanhando em tempo real. Cara, o que a galera tá falando? A galera manda muito print de negociação, que a gente consegue tomar decisão rápida. O Slack, ele é uma ferramenta muito dinâmica, né? Consegue fazer call, consegue, marcar um monte de gente simultaneamente para trabalhar num senso comum. Para B2B também é super importante. Tem várias dessas ferramentas aqui, né? Pipedrive, Pipefy, o Trello. O Trello não tenho certeza se tem, mas o Pipedrive e o Pipefy tem integração nativa com o Slack. Então, vamos supor que um vendedor teu está lá usando o Pipedrive para fechar a negociação com um cara, ele atualiza o status daquele card dentro do Pipedrive, ele já notifica automaticamente times internos pelo Slack. Cara, o Slack, sinceramente, sem Slack eu não sei como que a gente performaria aqui, né? Para funil, a gente está começando a migrar tudo para o Salesforce, só que, e aí eu coloquei as carinhas, de fato, porque tem tudo por trás disso aqui tem um custo, né? O Salesforce é uma ferramenta extremamente cara, né? Mas ela, olhando da perspectiva de integração, ela é a mais robusta, porque eu consigo integrar o time de atendimento, o time de marketing e o time de vendas debaixo da mesma nuvem, né? Então, essa parte é super importante, porque todo mundo tem a visibilidade 360 do que está rolando ali, né? Então, o Salesforce é super, super importante aqui para a gente. O Pipedrive, o Pipefy e o Trello, eles são ferramentas que têm um custo menor. O Pipefy ela tem um custo um pouco maior porque você consegue montar outros Kanbans aqui dentro. Mas o Pipedrive aqui, né, ele é uma ferramenta que eu acho que a licença mais barata custa $29. Você consegue ter muita visão de funil fácil aqui. Você tem um monte, cara, assim, brincando, você tem umas 30, 40 integrações nativas aqui do Pipedrive que você pode plugar com Slack, com Gmail, com Google Agenda, com WhatsApp. Tem um monte de integração nativa aqui. Mas apesar disso tudo, né, ela tem um custo. E o Trello, apesar de ser uma ferramenta mais voltada, né, à gestão de projetos, a gente usa muito o Trello para gestão de projetos, cara, dá para você montar um funilzinho de venda tranquilamente ali dentro, né? Então, e se eu não me engano, acho que o Trello não tem custo nenhum. Se você começar, tem alguns power-ups aqui no Trello, né, que são, tipo, algumas funcionalidades pagas, que também te permite a se plugar em Slack, você consegue plugar o Trello no Pipedrive, cara, tem umas conexões malucas aí. Mas, para acompanhar um funil básico, rápido, que te extrai relatórios, né, você já faz de acompanhar. O Trello é uma ferramenta muito boa. Galera, acho que é isso. Foi assim, tentei dar um panorama rápido aqui do que a gente está fazendo, né? Eu tô com um tempo um pouco apertado, infelizmente, que, cara, minha agenda de reuniões continua, mas não sei se alguém tem dúvida, não sei o que vocês acharam. Depois a gente vai compartilhar também o material com vocês. Acho que do nosso lado é isso, assim. Bom, Henrique, eu consegui pegar aí uma parte, né? E eu achei muito legal o que você falou sobre o funil, porque é bem uma parte que a gente sempre bate na tecla com as empresas juniores, né? Nessa parte de negociação, que é importante você fazer esse follow-up. E você trouxe essas ferramentas que a gente utiliza muito. A gente vê que as empresas juniores utilizam muito o Pipefy e muito o Slack, mas dificilmente são integradas. Eu achei muito interessante que você relembrou aí a gente que dá para fazer isso. E eu vou compartilhar com a galera o seu LinkedIn, tudo bem? E aí, quem tiver dúvida de entrar em contato e tudo mais, para a gente não tomar tanto tempo. E a gente vai deixar essa noite a pauta subindo no nosso canal do YouTube para a galera assistir por lá. Porque eu sei que tem Claro, muita gente que fala comigo que, não consegui assistir agora, mas quero assistir a pauta, enfim. Então, a sem gente dúvida. Combinado.
cara, pode passar meu LinkedIn pro pessoal. Cara, no último evento com vocês, eu me conectei com muita gente, assim, muita gente veio tirar dúvida comigo depois. Tô super à disposição para a gente bater um papo. E o material segue aí para ajudar vocês a apoiar, né, nesse planejamento, nesse dimensionamento dos times de vocês aí, né? Então, pô, eu sou um ex-junior também, né? Então, na minha época, cara, puta, mal tinha time comercial, assim, tinha um time de projeto e um time de marketing ali, e olhe lá, assim. Então, eu super entusiasmado de ver, assim, nascendo times comerciais dentro das empresas júnior, né? E o movimento, porra, solidificou bastante, assim, né? Naquela época que a gente vendia, cara, na minha gestão tinham 3 projetos só rolando. Então, talvez o esforço que a gente, né, iria ter para implementar qualquer coisa do nosso lado aqui, né, voltado a ferramenta, a feature, qualquer coisa, naquela época não ia adiantar muito, assim, né? Mas agora, vendo que o mercado está ganhando mais força, vale muito a pena investir no comercial, porque, cara, inclusive a gente, na Exame, a gente trocou com muita empresa, assim, e inclusive algumas empresas procuraram a gente querendo vender consultoria, tal, não sei o quê. Então, a importância do comercial para a empresa júnior, cara, ela não só para a empresa júnior, né? Para qualquer empresa aqui, é o coração, né? É o que gira a empresa ali, né? Então estou super aberto para a gente continuar batendo um papo, pessoal. E é isso. O pessoal divulga meus contatos aí e a gente vai se falando.